Oi, gente, eu de novo e vamos lá, mais uma tentativa de ver a questão do nosso semáforo semanal. Não sei ainda se esse nome tá bom, mas, vamos tentar. A gente tem a opção 1, a opção 2 e assim, gente, no mais, vamos ter paciência, não sejamos Suzana Vieira comigo. Vou dar uma pausa aqui pra gente poder embaralhar. Vamos para a opção 1, tá? Ponto verde, positivo, ponto amarelo para dar atenção e o ponto vermelho para a gente repensar ou parar de fazer. Só um minutinho. Gente, vamos ter paciência com quem tá começando, no caso eu, né? A primeira carta é manifestação. Olha, o que você persegue está perseguindo você. Gente, mais uma vez, meu inglês não é bom, mas eu acho que é isso. O nosso ponto positivo da opção 1, nosso sinal verde, vamos ver. Nossa, já começa com perfeição. Vamos lá, gente. Considerando que a nossa carta tema da opção número 1 foi manifestação, eu acredito que a opção número 1 vem tentando manifestar, talvez de forma inconsciente, porque a gente tem aqui o chakra base, né? É um chakra que ele é muito instintivo, eu acho que seria a palavra, né? Manifestar perfeição. A opção número 1 pode estar saindo de um período de dor, assim, de mágoa, de perda, uma situação que magoou demais, sabe? A opção número 1. E aí, bem, eu não falei as cartas que eu tenho aqui, né? A carta da manifestação, a perfeição, né? O 3 de espadas, que é mágoa e perda, eu acho. 10 de espadas, 9 de copas. Então, no nosso ponto positivo, eu acredito que o grupo número 1, ele está manifestando uma nova fase na vida, porque o 10 de espadas, ele fala muito sobre a dor do fim ou o fim da dor. Então, provavelmente, o grupo 1, ele passou por uma situação muito difícil e, assim, é aquilo, quando você chega no fundo do poço, você consegue dar impulso. Eu acho que essa situação aqui, o ponto verde da gente, porque existe uma sensação de deleite, sabe? Não é prazer pessoal, porque isso leva um pouco para outras áreas, mas não é necessariamente isso. Mas uma vontade de viver. Eu não sei se vocês têm isso, mas no fim do ano costuma vir aquele ar, assim, eu pelo menos sinto isso. Aquele ar que te deixa cheio de vigor, sabe? Então é como se o grupo 1 ele chegasse no fundo do poço e alguma coisa ali instalasse dentro dele para poder startar um novo momento, para iniciar uma nova manifestação. Então, o ponto positivo você vai ter uma oportunidade de olhar com outros olhos, de encerrar um ciclo de dor, de mágoa. É o momento perfeito para você finalizar uma situação que está péssima para você. E aí você vai começar, primeiro eu, segundo eu, e a gente segue, né? Então esse é o ponto positivo. Vamos lá. O que é o nosso sinal amarelo? Atenção. Milagre, chakra solar, plexo solar, né? 5 de ouros. Mudança material e financeira. 8 de espadas. Gente, vamos lá. Eu acho que aqui é bem simples. Você vai ter um novo vigor, você vai ter vontade de começar coisas novas, mas vamos ter atenção porque não dá para fazer milagre o tempo todo, tá? Não dá, de verdade. Então, muita atenção, porque
Se você for do tipo que gosta de comprar, não, sei lá, eu resolvi fazer um hobby novo, uma academia. Eu vou comprar um tênis novo, eu vou comprar uma roupa de academia, eu vou montar minha academia dentro de casa. Então, muita atenção para você não viajar um pouco, para você não achar que você pode fazer alguma coisa, no fim das contas você não pode fazer essa coisa e aí você vai ficar ali chorando leite derramado, querendo resolver. Então, eu acho que é até muito simples esse ponto de atenção. Cuidado para você não exagerar quando você tiver nessa emoção toda aqui, sabe? Porque é fato, a semana eu acredito que vai ser boa, vai ser ótima para você, porque você vai estar de bom humor, você vai estar com uma vontade assim. Então você pode acabar exagerando. Então, se você tá com algum dinheiro, alguma coisa que você não pode gastar, vamos ter atenção, porque no fim do mês ou no início, não sei quando você recebe ou quem paga suas contas, mas não dá para fazer milagre, tá? Cuidado para não ser enganado, cuidado para não você mesmo não se enganar com relação às questões materiais, às questões financeiras. Se planeje para você não se arrepender depois, tá? Porque você pode acabar se sabotando, pensando, tá vendo? Eu tô cheio de vigor, eu vou começar esse hobby novo, isso aqui é muito legal. E aí você se extrapola um pouco no que você for fazer e depois isso te sabota. E uma coisa que poderia ser boa para você, que você estava manifestando direitinho, pela sua afobação, pode acabar não dando certo e aí você pode perder uma oportunidade. Então, né, vamos maneirar, principalmente na parte de finanças. E o que nós precisamos repensar no nosso sinal vermelho. Que carta horrível. Gente, escolheram todas as cartas ruins e botaram aqui. Tá. A gente tem a carta da vítima, chakra cardíaco, a gente tem o 8 de paus, que fala muito de comunicação, o 5 de ouros e o 8 de copas, que eu acredito, sinceramente, que tá muito ali ligado com a nossa opção amarela, com a nossa partezinha amarela, o sinal, que é a questão da vítima. Gente, cuidado para a afobação de vocês não fazer com que vocês entrem em furadas. Leia muito bem tudo que você for assinar, tudo que você for contratar. Leia tudo muito bem. Explique tudo muito bem. Pergunta bastante. O 8 de eita, o 8 de paus, ele fala muito sobre você se comunicar, comunicação rápida, coisas, situações assim, ó, pisquei, chegou, sabe? O 5 de ouros, ele fala muito sobre escassez. E o 8 de copas é você deixar uma coisa que você gosta para trás, porque isso vai ser melhor para você. Então, cuidado para você não ser vítima da sua própria afobação ou você não ser vítima de algo que, assim, de uma situação ruim por afobação. Vamos pensar, vocês estão manifestando, vocês têm a faca e o queijo na mão, mas vamos pensar bastante, principalmente na parte financeira. Se planeja antes de tomar alguma atitude financeira. Vê o ponto positivo para você, vê o ponto negativo, vê se aquilo ali está dentro do seu orçamento, gente. Tá tudo bem você ter vontade de fazer algo e não conseguir fazer na hora. Tá tudo bem, sabe? Você não é nenhum fracasso por não conseguir fazer tudo que você quer na hora que você quer. O problema é você mover céus e terra e isso se voltar contra você, tá? Vamos com calma. Eu sei que, assim, pelas cartas você está saindo de um momento difícil, um momento bem ruim, mas se você for afobado demais, você só vai pular para outro momento ruim. E a vida não é só um momento ruim, tá? Vamos com calma, vai dar certo. Você vai conseguir manifestar o que é certinho, o que é bom. Vamos lá.
Seu caminho é de muita luta e trabalho. Precisa vencer obstáculos de todas as idades, mas seu sangue é de guerreiro e sua batalha lhe trará felicidade. Vamos devagar, um passinho de cada vez. E no fim das contas a gente vai conseguir. Vocês vão conseguir, tá bom? Agora eu vou pausar e vou montar o grupo 2, beleza? Ok, gente. Nossa opção 2. Sinal. Sinais me ajudaram a perceber que meu caminho é você. Aí, beleza. Qual que é o nosso sinal verde para nossa opção 2? Nossa, o sinal verde começa com impaciência. Rapaz do céu, hein? Que coisa. O que é de positivo nessa situação aqui? Vamos lá. Gente, vamos lá. Meio complicada, né? Umas cartas esquisitas aqui. Mas o... Bem, aqui, deixa eu começar, que eu acabei de lembrar que tem isso aqui. Se você está procurando por um sinal, aqui está. O ponto verde, eu acho que realmente essa questão da impaciência. Impaciência é uma carta que está ligada ao chakra laríngeo, que por acaso é esse aqui que saiu junto na tiragem. A gente também tem o 5 de paus e a carta do louco. Então, eu acredito que você vai estar bem aquele meme, sem tempo, irmão, sem tempo, sem paciência. Você vai estar se sentindo livre, vai estar se sentindo bem, tudo vai ser sinal do universo essa semana. E, assim, o fato de você estar se sentindo livre, de você estar se sentindo bem, além de tudo ser um sinal para você, vai te fazer evitar problema. Se você é o tipo de pessoa que você o tempo todo quer se justificar, que... Como eu posso falar? Você o tempo todo quer se justificar, você quer conversar, você quer esclarecer pontos de vista. Essa semana você não tá muito assim, não. Você tá que nem o louco. Você tá, quer saber? Show, sabe? E isso vai fazer com que você evite muita briga. O chakra da garganta, o chakra laríngeo, ele fala sobre comunicação. E a sua comunicação tá livre. Então, assim, realmente, se você é uma pessoa que gosta de conversar ou que você não tem paciência e, né, coisas desse tipo, essa opção, ela é um sinal para que você se liberte. Pelo menos um pouco. Eita, gente, esse gato aqui, como a gata chama, né? Como ela conversa. Mas esse é um sinal para você se libertar um pouco essa semana. Vamos deixar um pouco de lado, tá tudo bem. É muito importante a gente ser comunicativo, é muito importante defender o próprio ponto, mas tenta pensar mais em outras coisas essa semana, que essa semana não tá muito favorável para você chegar e ficar tentando defender o seu ponto. Deixa seu chakra laríngeo descansar um tiquinho e quem sabe assim você conseguir enxergar uma saída melhor para poder resolver essa questão aí que provavelmente geraria muita briga. É uma forma de você se preservar também, né? E o nosso sinal amarelo? Atenção. Eita. Chakra laríngeo tá indo com tudo aqui. Rapaz, mas tá certo isso. É literalmente essa carta. Meu Deus. É literalmente essa carta. Se você tá procurando um sinal, toma. E aí a gente tem mais uma vez o chakra da garganta com vaidade. A gente tem o cara que fala demais aqui, né? Vamos ser como louco, gente, por favor. Sacrifício, que é a carta do enforcado, a carta da justiça e a carta da estrela. Vai, meu amor, pra lá, vai. Você pode ser uma pessoa que você fala muito bem, você consegue sustentar os seus argumentos, sabe? Você é uma pessoa justa, você é uma pessoa que você
pensa bastante nos outros, ou deve estar pensando bastante, mas às vezes a gente precisa ficar um pouquinho calado. E eu acredito que o ponto de atenção da sua semana seja justamente esse. Vamos ficar um pouco calado, mas, não é calado porque eu estou falando besteira, é calado porque você deve estar precisando observar alguma situação para tomar uma decisão mais justa, para tomar um posicionamento mais justo, gente. Então, nem sempre falar é a melhor resposta. Às vezes a gente precisa parar e observar um pouco mais. Porque você pode estar tomando um posicionamento errado, um pouco egóico, porque você simplesmente não está observando, porque você simplesmente está tentando ali incessantemente sustentar o seu argumento. Então, essa semana ela pede que você seja um pouco, se interiorize um pouco, né? Se conecta um pouco com a sua parte espiritual. Vamos escutar o que os seus guias, o que a sua intuição, o que você acredita está tentando falar com você. Os sinais que ele está tentando, os céus, né, estão tentando te mostrar. Porque certamente estão te mostrando alguma coisa. A estrela, sinal, o louco, tudo é muito espiritual, vamos botar assim. E às vezes, quando a gente quer dar demais a nossa opinião, a gente acaba não escutando a opinião dos outros ou da espiritualidade mesmo. Então, o ponto de atenção é: tudo bem você defender o seu ponto, mas essa semana tá pedindo para você ficar um pouquinho mais quietinho, um pouquinho mais livre de todo esse posicionamento, que é o seu normal, para você escutar o que eles precisam te passar, beleza? Nosso ponto negativo, ou melhor, nosso sinal vermelho. Ih, gente, credo. Gente, meu Deus. Olha só. Esse aqui é o chakra. Do terceiro olho. Do terceiro olho? Não, não é terceiro olho, não. É o da cabeça. Esqueci o nome, gente. Aí aqui você tem a carta do diabo. Legal, né? Carta péssima. E aqui você tem a carta do diabo, de novo. Gente, fiquei chocada, desculpa. Também tem o 6 de copas, que fala muito sobre nostalgia. Sai daí, minha filha, sai. Sai daí. É o coronário esse aqui, gente. Tenho quase certeza. Que é o coronário. Isso mesmo, que é o do topo da cabeça. Que era o do topo da cabeça eu já sabia, mas eu não lembrava o nome. Gente, olha só. A carta do diabo, que ela está aqui repetida em 2 tarôs, tudo bem, acontece. Já aconteceu comigo também. A carta do diabo, ela fala muito sobre obsessão. Ela é ótima quando a gente está falando de dinheiro, mas ela saiu no sinal vermelho, que é justamente aquilo que a gente tem que parar e o que a gente tem que observar. Rejeição, tentação, o diabo, o 6 de copas, que ele é muito sobre nostalgia, sobre coisas antigas, sobre o sempre foi feito desse jeito. Vamos lá. Eu acredito, né, que o que está sendo pensado aqui, o que se quer ser dito é que talvez seja o momento de você parar um pouco e rever certos comportamentos seus. Talvez você esteja insistindo numa situação, num comportamento que ele te faz mal. E você pode já estar fazendo isso há muito tempo. Talvez as pessoas já tenham te falado isso, talvez você já tenha recebido sinais, mas você rejeita. A sua intuição, ela já te contou, ela já te mostrou o que você precisa largar de mão, mas você vem rejeitando essa opinião. E assim, às vezes não é nenhuma questão de ser de propósito, porque a carta do diabo, ela também fala muito sobre vício. Então não é uma coisa fácil de se mudar, é uma coisa que pelo visto já é bem antiga.
essa semana você vai ter alguns insights e você vai conseguir entender um pouco sobre esse comportamento, sobre por que você faz isso, mas só se você respeitar as outras situações. Se você ficar um pouco mais quieto, se você parar e se atentar aos sinais de uma forma que você se permita tentar. Nunca é fácil a gente deixar de fazer uma coisa que a gente está acostumado, que faz mal principalmente. Eu não entendo isso. As coisas que fazem mal parece que é muito mais fácil de continuar fazendo do que as que fazem bem. É incrível, né? Então, é uma coisa que não é legal, apesar disso aqui ser o ponto negativo da semana, foi um ponto bem negativo, mas que o coração de vocês que escolheram essa situação aqui de número 2, ele possa estar aberto para que seja possível vencer esse vício, vencer essa situação, esse comportamento que te faz mal. E assim, rejeite você esse comportamento que te faz mal, mas não os seus guias. Mude o seu objeto de rejeição. Não é fácil. Eu sei que despende muito algo pessoal, mudar dói, sabe? Mas continuar fazendo algo que te machuca também dói. Então, é isso, gente. Deixa eu ver aqui. Na maioria das vezes, a dificuldade apresentada é apenas transformação referente à dinâmica de nossa própria evolução. Ficou complicado? Sua vida é muito dinâmica, portanto, está sempre mudando. As adaptações a essas mudanças causam algumas dificuldades, mas saiba que estas dificuldades são atribuídas apenas aos que estão evoluindo. Parabéns. Então é isso. Opção 2, você está evoluindo, só que a espiritualidade, os seus guias, Deus, alguém que você acredita, está te mostrando um ponto que você precisa mudar. Então, fica em silêncio, escuta com paciência, porque nem sempre que a gente escuta, a gente gosta, mas às vezes a gente precisa, mas não rejeita, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada por estarem até aqui. Fui.